Você já assistiu Alien, Predador, Independence Day, Distrito 9 e uma série de outros filmes sobre invasões alienígenas, contatos extraterrestres, como por exemplo ET? Pois bem, a possibilidade de múltiplos mundos e a ideia de vida extraterrestre, ou como a gente chama, aliens, ela é muito mais antiga do que o imaginário da ficção científica contemporânea. E não se surpreenda de encontrar ela aqui, porque o lugar justamente que não aceita limites nos seus objetos de especulação é a filosofia, e desde a antiguidade, também hoje em dia na ciência, se especula sobre a possibilidade de outros mundos e desses mundos serem também habitados por outros seres. A questão que o Pedro está chamando a atenção aqui é que, apesar desses filmes se alçarem a serem filmes embasados na ciência, serem filmes científicos, de fato, o que acontece ali é que ele está extremamente enraizado em princípios e em valores metafísicos, cosmológicos e teológicos. E um ponto interessante é que a maneira pela qual os diversos autores, as diversas expressões culturais trabalham essa concepção dos outros mundos, ou da vida em outro planeta, ou das formas de vida, ela reflete muito como os seres humanos se veem nesse processo, se veem o seu lugar nesse universo. Então a gente vai começar com os fundamentos dessa questão lá na Grécia Antiga, depois a gente vai ver como esse tópico se articula com a teologia na Idade Média, como isso se desdobra nesse período revolucionário chamado Renascimento, como o tema se expande durante o Iluminismo e as interfaces entre ciência moderna e ética no bloco final, onde a gente também vai trazer um artigo fresquinho, novo aí do nosso senhor Miyagi, do nosso mestre Kami, do nosso mestre dos magos, Humberto Schubert Coelho, para discutir essa questão aí. Esse aí falando é Pedro Cortá, eu sou Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. O debate sobre a pluralidade dos mundos começa na Grécia Antiga, onde duas visões diametralmente opostas se confrontam. De um lado, nós temos os atomistas que propunham um universo em constante proliferação, e do outro, a visão de Platão e Aristóteles, que via no universo uma única entidade perfeita. Entre esses filósofos tomistas que o Pedro citou, nós temos o magnífico Leucipo, que eu não conhecia, porque quem ficou famoso mesmo foi seu discípulo, Demócrito. Esse aí a gente estuda na faculdade. E o Demócrito e o Leucipo, essa corrente, né, filosófica, ela vai ser a primeira a pensar a possibilidade da pluralidade de mundos. Então, que a cosmologia, né, grega daquele período conduzia logicamente à consequência da necessidade de uma pluralidade de mundos. De acordo com os atomistas, o universo é composto por uma infinidade de átomos. E esses átomos, né, eles são essas partículas indivisíveis da natureza e eles são similares, apesar de terem formas e tamanhos diferentes. E eles vão se movendo no vazio. É mais ou menos essa a cosmologia dos atomistas. A ausência de propósito ou plano divino nessa movimentação dos átomos implica que a formação de outros mundos, outras localidades no universo é completamente aleatória. É um evento mecânico onde as coisas estão se movendo a esmo e ocorre acidentalmente. Se a movimentação desses átomos é aleatória, a gente olhando para a formação do nosso mundo, a gente pode especular por quê. Se essa movimentação é completamente aleatória, não tem uma destinação de assim ser, se o nosso mundo existe, é provável que existam outros mundos. Você pode olhar para os nossos próprios corpos. Para o Demócrito, isso nada mais é do que a formação aleatória de compostos e depois de organismos que vão se chocando pelo mundo e vão formando infinitos seres humanos. A mesma analogia a gente pode ter com o planeta. Então, o fato de que existe esse planeta quer dizer que provavelmente existem infinitos outros planetas por aí. Assim como eu existi da união de duas pessoas, existem outras tantas aí, porque simplesmente acontece quando duas pessoas transam. Não tem mistério, não tem segredo. E aí temos o queridão Epicuro, que foi um seguidor dos atomistas e que vai seguir nessa mesma linha argumentativa. Ele também vai acreditar que o universo é composto por vazio e átomos e que tudo que existe na natureza vem da interação dessas duas coisas. E como o Pedro falou, não existe uma destinação, um criador, algum sentido mais profundo e mais metafísico para explicar a origem de todas as coisas que existem, né? A harmonia cósmica, ela existe justamente pelo contato, pela relação entre os átomos e o vazio. Não existe nenhuma necessidade orgânica ou de um criador. E esse tipo de visão da natureza, né, desprovida de teleologia, desprovida da ideia de um criador, de um Deus,
ela gera como consequência dessa força mecânica de produção do nosso mundo a possibilidade de produção de tantos outros mundos, que é o que o Pedro falou. Quer dizer, por que só aqui teria tido esse resultado de interação entre vazio e átomo que gerou o nosso mundo? Por que não, isso não teria acontecido em vários outros lugares do universo? E aí, especulando, né, Rodrigo, a partir da nossa razão, se existe a possibilidade de infinitos mundos, existe a possibilidade também de vidas fora da Terra, correto, Rodrigo? Exatamente, porque esses átomos vão interagir com o vazio nesses outros mundos, né, Pedro? Gerando formas de vida, tal como aconteceu aqui. Apesar de os atomistas não terem uma revista de ficção científica ou um filmezinho no cinema, não terem tido uma obra dessa no teatro, isso era uma possibilidade dentro desse pensamento atomista. O que vai ser completamente contestado por Platão e, na esteira de Platão, por Aristóteles. A partir dessa fonte de pensamento platônico-aristotélico, vai surgir e se consolidar uma visão do cosmo único e hierárquico, que vai dominar a intelectualidade ocidental por séculos. É como o desenvolvimento dessas filosofias que vai surgir aquela visão, baseada muito em Aristóteles, do universo como um globo, onde a Terra é o centro desse bafafá, ao redor da qual giram esferas, várias esferas, uma em cima da outra, onde estão os corpos celestes. Vai alimentar aí, né, a visão ptolomaica depois. E ao contrário do outro que a gente viu, né, essa cosmologia ela é profundamente teleológica, né, Pedro Quartar? Então o que isso significa? Significa que a natureza, né, o planeta Terra e o ser humano estão no centro, eles têm um propósito, eles possuem uma razão de ser. Então eles estão no centro dessa criação ou da existência do ser. Só que como consequência desse tipo de raciocínio, de que o ser humano e a Terra está no centro do universo, você tem que tentar explicar a possibilidade dos múltiplos mundos. E aí se torna uma dificuldade de explicar a multiplicidade de mundos, porque você teria que ter, então, vários centros diferentes. Então a Terra perderia esse protagonismo e o ser humano perderia esse protagonismo. Antes de rir do Aristóteles, lembra que nessa época aqui, a física como nós conhecemos não existia, a física experimental, que você vai usar telescópios para estudar o universo. Ele estava usando a razão e tentando explicar a natureza. Tanto que ele vai ser pioneiro em várias áreas, tanto áreas teóricas, como a ciência política, quanto física, biologia, química e coisa e tal. E a ideia do Aristóteles faz bastante sentido quando você joga fora todo esse aparato tecnológico, conceitual, que os físicos mais modernos têm. A ideia dele é que nenhum objeto é indiferente à sua posição. Lembra a questão da teleologia, da finalidade? Todos têm uma tendência específica. E no caso do movimento dos objetos, essa tendência é ir ao centro. Como ele concebia o cosmos como uma única coisa, uma única esfera onde a Terra é o centro, por que as coisas caem? Por que a gente tem gravidade? Porque o centro é a Terra e o que está no alto vai tender a cair para esse centro. Tal qual você, quando criança, percebeu que as coisas caíam e começou a se perguntar por que isso, o Aristóteles fez a mesma pergunta, mas ele não tinha todo o aparato matemático e tecnológico que os cientistas mais atuais têm. Então é uma tentativa de explicar essa gravidade e a consequência lógica dessa tentativa é que seria necessário a existência de só um único mundo, porque senão isso ia bugar completamente essa explicação da gravidade que ele ofereceu. Mesmo que ela esteja errada, ela ainda é uma contribuição bem interessante e que foi relevante por muitos anos. Apesar, né, Rodrigo, você já viu aqueles desenhozinhos lá do tecido do espaço-tempo distorcido pela gravidade, que tem os modelos para ilustrar a teoria da relatividade, já viu? Parece um ralo? Parece um ralo? Eu olho aquilo e fico, pô, parece Aristóteles, né? Meio estranho, não entendi a diferença muito bem ainda não. A gente só foi pro macro agora, a gravidade não é do nosso planeta, a gravidade é de um centro lá qualquer. Tem um buraco negro que puxa e distorce. Pois é. Mas a ideia aqui é essa, entendeu? Ele estava explicando a gravidade e ele fez usando a razão. E a consequência disso era que só podia ter um cosmos, um único centro. E tendo em vista tudo isso que o Pedro falou, você falar de um céu além do céu sensível, você falar de outro sol ou de outro sistema solar, tendo em vista as limitações técnicas e científicas do período, não faria o menor sentido. Então o cara seria taxado de louco total. E Aristóteles podia ser muita coisa, mas louco não é uma delas. E essa concepção cosmológica do Aristóteles, ela foi tão forte, tão influente, que ela se tornou, digamos assim, científica ali com Ptolomeu, que deu colocou ela dentro de um modelo geométrico e alinhou perfeitamente nessas ideias do Aristóteles com as
discussões matemáticas do período e com a concepção de um Deus criador proposital, né? Um Deus que cria com alguma finalidade, que é justamente essa questão do lugar da Terra e do lugar do ser humano na criação, na natureza. E isso tudo vai ser, né, a base ali, o substrato, o centro da reflexão filosófica e teológica do período medieval. Bom, a essência do debate na antiguidade era sobre essas duas visões de mundo. De um lado, uma visão do cosmos como algo formado aleatoriamente, e do outro, uma visão como algo formado por uma finalidade, um propósito. Na Idade Média, com a consolidação do cristianismo na Europa, a gente vai ver que essa herança ptolomaico-aristotélica vai ser muito bem recebida, porque se aliava muito bem com a visão do mundo como criação de Deus e do ser humano com um papel relevante e prioritário nessa criação, colocando ser humano, terra e Deus no centro do cosmos. Porém, a questão da pluralidade dos mundos vai ressurgir, mas dessa vez não através dos atomistas, mas sim de uma especulação teológica. Se Deus é onipotente, poderia ele criar outro mundo? E se ele puder criar um outro mundo, ele poderia criar infinitos outros mundos também? E quem é, né, o nosso magnífico padre da igreja que vai falar sobre o assunto de novo, sobre a pluralidade dos mundos? Ninguém mais, ninguém menos que Tomás de Aquino, né, o principal teólogo ali da escolástica, e que vai, né, justamente revisitar a filosofia aristotélica para conseguir juntar, fazer uma fusão com aqueles brincos do Goku entre o dogma cristão e o Aristóteles, a filosofia grega. Titio Tomás, né, como católico que era, ele reconhecia a onipotência divina, então a capacidade de Deus de criar, né, qualquer coisa, inclusive a possibilidade de Deus, caso queira, de criar outros mundos. Mas ele percebia que isso era uma coisa supérflua, né? Produção de outros mundos, mundos diferentes. Por que isso seria relevante? Fala para nós, Pedro Cortá, por que o Titio Tomás não gostava da ideia? Primeira questão de por que isso seria relevante é porque a gente tem na tradição religiosa cristã que o Tomás de Aquino participa, essa visão do redentorismo, ou seja, Jesus veio para a Terra, se encarnou, morreu na cruz pelos pecados da humanidade. Se você adiciona outros planetas e outros seres racionais, se forem só bichos, até vai, né? Mas se existirem outros seres racionais, esses seres participam do pecado original? Esses seres participam do sacrifício de Cristo? Eles precisam ser evangelizados? Jesus apareceu nesses outros mundos também? Depois que ele morreu na cruz, ele apareceu lá e pregou, ou ele encarnou também nesses outros mundos. São questões que são geradas a partir dessa possibilidade de vida racional fora da Terra. E aí uma especulação que você pode fazer é que esse poder de Deus poderia se manifestar em múltiplos mundos. Mas o argumento do Tomás de Aquino é que mais eficiente do que isso seria uma grande ordem diversa num único cosmos, num único mundo. Uma natureza, um planeta organizado com diversas ordens e hierarquias de criaturas, com uma diversidade tremenda de tipos de criaturas que vivem em harmonia, as civilizações florescendo entre elas, isso tudo aí dentro de um único cosmos ordenado, que também vão incluir as entidades que estão no céu para o Tomás de Aquino, né? Isso tudo já é uma excelente manifestação do poder e da bondade divina. Ter múltiplos mundos não adicionaria qualidade nenhuma nisso. Seria apenas uma multiplicação de uma coisa que já está muito boa, que já está excelente. E aqui a gente vê um recurso teológico que é essa ideia da restrição autoimposta. Sim, Deus poderia fazer se quisesse, mas ele não quis, porque ele é absolutamente poderoso, absolutamente livre, e ele, olhando a situação, percebeu que isso aqui é o melhor. Então, em momento nenhum, Tomás de Aquino nega a possibilidade de existirem outros mundos, de Deus tê-los criado. Ele só aponta que não há nenhuma conveniência nisso e que, a partir dos raciocínios dele, ele enxerga que, na perfeição de Deus, ele não teria por que criar essas outras raças inteligentes, esses outros mundos além. A humanidade e esse mundo aqui já é uma manifestação suficiente dessa perfectibilidade de Deus no ato da criação. Então, todo ponto aqui que o Pedro está chamando a atenção é que a ordem da criação ela já está, né, perfeita e completa se levarmos em conta este mundo do aqui e do agora, este mundo humano. Então, essa multiplicação de mundos, ela não traria uma qualidade diferente, tendo em vista isso por uma questão econômica, né? Deus não teria produzido, não teria necessidade de produzir outros mundos. Então, pela perfeição da criação, pela ordem da criação, como um reflexo direto desse Criador que tem um objetivo,
este mundo é mais que suficiente, então estamos rejeitando a necessidade, pelo menos se não a possibilidade, mas a necessidade de outros mundos. Só que, como tudo na filosofia e na ciência, né, Pedro? As ideias, elas podem até permanecer e se desenvolver por um tempo, mas logo, logo vem a contestação. E a conta da contestação chegou para nosso querido Aristóteles e seu seguidor Tomás de Aquino. Essa contestação veio, vocês devem estar pensando, veio por Copérnico. Não veio por Copérnico. Ela veio antes disso, né, por um cardeal alemão chamado Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa vai propor que o universo ele não tem centro e que ele é infinito. Então, duas características aí que vão se chocar com as ideias de Aristóteles e Aquino. Hoje a gente está mal acostumado com o pessoal da ciência sendo a ponta da lança, né, sendo o auge do conhecimento, mas nessa época que os cientistas faziam ciência e muitas ideias filosóficas vinham antes abrindo o terreno, né, justamente porque a filosofia tem esse poder de explorar coisas que a gente ainda não tem evidências através da razão, vinham aí abrindo o terreno. A filosofia de Nicolau de Cusa era centrada num princípio chamado coincidentia oppositorum, a coincidência dos opostos. A ideia aqui é que Deus é a síntese das contradições, das oposições que existem no cosmos. E como Deus é em si um ser infinito, sua criação não poderia estar contida num único mundo finito. E aí, a partir disso, Cusa vai especular sobre a possibilidade de outros mundos e de outros seres racionais nesses mundos, sugerindo que vida como existe na Terra, incluindo animais racionais, bactérias, mas também seres como nós, existiam em outras regiões das estrelas. E lá em 1400, ele foi um dos primeiros a propor essa ideia aí de Star Trek, Star Wars, onde cada estrela tem seus próprios habitantes e esses habitantes são diferentes entre si, ou seja, ideias bem revolucionárias para a época. Mas vocês devem estar se perguntando assim, mas por que Nicolau de Cusa foi importante, foi relevante? Nem lembro esse nome, nem conheço esse nome na história. Outros foram muito mais relevantes que ele. Mas ele foi o responsável por virar essa chave. Qual chave? Recolocar o problema da pluralidade dos mundos, da possibilidade da pluralidade dos mundos, só que agora com uma fundamentação que não estava enraizada na física do período, mas na própria teologia do período. Então é justamente os poderes de Deus, é justamente a infinitude divina, a capacidade de manifestação divina que vai me dar as bases para pensar a possibilidade da pluralidade dos mundos. Então ele vai tentar fazer essa argumentação teológica que vai ser crucial para um filósofo, esse sim ficou famoso, né, Pedro? Giordano Bruno, um desses aí candangos que foi queimado, né, na Idade Média por praticar uma filosofia herética. E será que é herética mesmo? O Giordano Bruno foi queimado no Renascimento, né? Precisa deixar isso aí. Renascimento não é Idade Média, não. Não foi pela igreja que queimou. Eu não considero Idade Média, não. Considera? Se a igreja queimou, para mim é Idade Média. Ah, o critério é esse. Se a igreja queimar alguém hoje, virou Idade Média. Voltamos na Idade Média. Oh, excelente, excelente critério. Se você está gostando do nosso conteúdo, você pode apoiar a gente pelo Catarse. Você vai lá, cadastra seu cartão de crédito, vai pingar um cafezinho para a gente todo mês. Ou então, você pode também mandar um pix para nprecisacopiar@gmail.com. É a outra possibilidade. Fazendo qualquer uma das duas coisas, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto, onde o Pedro envia todo dia lá uma loucura qualquer de filosofia. E em breve, outras novidades. Mas também, se você é um duro, se você é um ET que acabou de chegar na Terra e não tem nem um centavo no seu bolso, afinal, ET também não tem bolso, né, Rodrigo? Tem esse problema aí dos alienígenas que não tem bolso, não tem Pix, não tem identidade, não tem CPF. Você pode apoiar divulgando com os outros planetas fora da nossa órbita que você tem acesso, mandando os vídeos longos, o podcast ou os filezinhos verticais, aquilo que você achar que mais faz sentido. Estimulado pela ideia que já tinha se tornado popular do heliocentrismo do Copérnico e por sua paixão pela concepção de pluralidade de mundos, o Giordano Bruno vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai falar, olha, se Deus é todo-poderoso, se Deus é capaz de produzir e se expressar infinitamente, não faz sentido a gente pensar num universo finito. Então essa expressão, essa criação, essa criatividade, essa necessidade de produzir de Deus
Consequentemente, ela vai ser infinita e vai produzir infinitos mundos. E produzindo, criando infinitos mundos, é totalmente plausível se pensar que a criação divina vai chegar também nesses mundos com outras formas de vida e provavelmente formas de vida inteligentes também. Para Giordano Bruno, a criação era um reflexo da mente de Deus. E por isso, a criação também deveria ser plural e infinita, como Deus é. Então ele vai rejeitar completamente a ideia de um universo estático e hierárquico, que era comum naquela época, argumentando que o universo era todo preenchido por uma substância dinâmica em eterno movimento, e que esse movimento levaria à criação de diversas e diversas estrelas que a gente vê no céu, e essas estrelas seriam similares ao nosso Sol e, portanto, teriam também na sua órbita planetas, como nós orbitamos ao redor da nossa estrela. Já dá para ver, né, Pedro, por que essa ideia é problemática, né? Ele tirou a centralidade do planeta Terra e da humanidade como especiais do ponto de vista divino. Nós somos só mais uma parte da criação e se tudo for como o Giordano está apresentando aqui, nós somos uma parte muito pequena, né, da criação e da expressão divina. Então esse tipo de cosmologia que o Giordano Bruno produziu, esses argumentos metafísicos que ele mobilizou para defender a tese das possibilidades dos múltiplos mundos, ela se chocou totalmente com essa ideia de mundo fechado e perfeito, como o Pedro argumentou, e de que o universo não seria, né, eterno, que é um dos pontos centrais aqui que o Giordano Bruno vai pegar e que ele vai arrumar muito inimigo por causa disso. Tudo isso é coroado pela noção, né, de que o mundo está animado pela potência divina, que é intrínseca a todas as coisas. E se você conhece um pouquinho de história da filosofia, você sabe que esse panteísmo aqui rapidamente é acusado de ateísmo, né, Pedro? Como acontece com o Giordano. Sim, uma acusação que vai se repetir depois, né, na modernidade, lá na Alemanha, um negócio que rola sempre, aconteceu com Spinoza. Então, isso entra em conflito direto com o dogma cristão da singularidade da criação, da centralidade do ser humano e do planeta Terra, no plano divino. E aí, com isso, ele vai ser, né, acusado, né, de produzir e financiar ideias heréticas, levou à sua prisão no julgamento pela Inquisição. Giordano Bruno se defendeu argumentando que suas questões eram questões filosóficas e não teológicas. Existiam especulações diversas nas universidades. O problema para a Inquisição era quando isso entrava em questões de dogmas teológicos. Como existia uma sociedade extremamente teocêntrica na época, qualquer violação desses dogmas ameaçava essa ordem da sociedade e a visão de que isso era em si só um bem e deveria ser protegido. Mas o argumento dele não foi aceito porque, como o Rodrigo falou, essa visão em si já coloca em xeque essa importância do ser humano e várias outras coisas que são derivadas dessa ideia de um cosmos único e hierárquico construído ao redor da ideia de Deus e do ser humano numa relação. Por exemplo, Rodrigo. Então, parte da heresia existencial do Giordano é justamente falar sobre esses mundos habitados que criariam um problema teológico insolúvel para a questão do pecado original, como o Pedro já falou, encarnação de Cristo, quer dizer, o Cristo ia ter que encarnar em todos os mundos, ou teria vários Cristos. O problema do plano da salvação também seria um problema. Como é que você ia equacionar agora esse plano da salvação, que depende da encarnação de Cristo, em vários mundos? Então, tudo isso que é considerado exclusividade da humanidade e que está fechadinho teologicamente, está organizado teologicamente, ia entrar em uma crise terrível e que teria que ser tudo repensado. A gente ia ter que refazer uma teologia cristã, né, Pedro? A gente ia ter que refundar a teologia cristã sob novos marcos, se isso fosse admitido como possibilidade teológica. Exatamente. E lembra, por exemplo, que na interpretação católica, aquele episódio lá de Mateus, da pedra, e o outro da Santa Ceia, onde Jesus ora para que Pedro fortaleça a fé dos seus irmãos, são vistos como um episódio de instituição da igreja. E a partir dali, a igreja tem uma autoridade, e essa autoridade depois vai instituir os concílios, vai legitimar outras práticas, essa questão da autoridade. E aí, por exemplo, sem isso, se você, por exemplo, tem várias encarnações e instituindo igrejas ao redor do cosmos, como é que funciona agora se uma igreja reconhece uma coisa e outra não? Porque nessa teologia aqui, se os protestantes fazem diferentes, eles estão errados porque a autoridade foi instituída aqui, na encarnação que teve esse episódio de Mateus e pronto, está resolvido. Agora, se existe uma outra encarnação em Alpha Centauri que fez diferente, isso gera um problemaço para toda a teologia. Lembrando que vários desdobramentos teológicos, várias explicações, refinamentos teológicos, são derivações dos concílios que foram depois, posteriores. Então isso tudo está amarrado nessa constituição teológica.
E essa visão ameaça isso. Então, em última análise, a gente pode dizer que não é um problema com a filosofia de Giordano Bruno. É um problema com a ameaça que essa visão faz à teologia, que o sistema ptolomaico aristotélico casava muito bem. Mas nessa época a ideia dessa coesão teológica ser garantida até mesmo pela força existia, e aí o Giordano Bruno se recusa a se retratar. No finalzinho do processo, né, se você fosse condenado, você recebia a oportunidade de se retratar, pedir perdão pelos seus erros e seguir em diante, mas o Giordano Bruno se recusa e aí ele vai para a fogueira. E se o plano da igreja era matar de vez essa possibilidade, esse tipo de raciocínio, esse tipo de ideia, ela falhou miseravelmente, porque apesar da execução do Giordano, suas ideias se disseminaram como rastilho de pólvora e vão ecoar lá na frente no iluminismo com o avanço da ciência e duas figuras centrais que vão surgir, que é o Kepler e o Galileu. Quem não sabe, né, o Kepler é um astrônomo alemão que viveu ali no período pós-reforma protestante. Os cientistas se sentiram um pouco mais livres para fazer suas pesquisas, sem se preocupar muito se estavam ferindo ou não, né, os dogmas cristãos. O Galileu tinha descoberto as luas de Júpiter e isso teve grande influência sobre Kepler, que falou, cara, curioso, né, essa gravidade, essa orbitação das luas de Júpiter, muito parecido com a da Terra. Tem um negócio aí que a gente precisa dar uma olhada. E aí, aspas do Kepler depois de ler Galileu. Cada planeta é servido por seus próprios satélites. Dessa linha de raciocínio, deduzimos o seguinte: com mais alto grau de probabilidade, Júpiter é habitado. Então, um dos grandes nomes da ciência e da física acreditava em alto grau de probabilidade na possibilidade de vida extraterrestre. Você acha que essa discussão ficou só aí nos reinos da ciência? Você está enganado, ela vazou também para a literatura. Então teve um importante literato francês, o Bernard Fontenelle, em seu livro de 1686, que tematiza justamente a pluralidade de mundos habitáveis, ele utilizou o formato diálogo e produziu uma obra onde um filósofo e uma marquesa trocam ideias, vão ali discutindo sobre essa possibilidade dos planetas serem habitados. A sua obra adaptou a cosmologia heliocêntrica, sugerindo que a diferença entre os habitantes dependia da distância em relação ao Sol. Então, os habitantes de Mercúrio, dada sua proximidade com o Sol, eram enlouquecidos. Já os de Saturno eram mais fleumáticos, por ser um planeta mais distante. E ele está aqui, apesar de não ser um filósofo, que ele fez um trabalho que muitas vezes a literatura faz para a filosofia e não é reconhecido, que é democratizar as ideias filosóficas. Então, o que era um debate teológico acirrado, especialmente nesse período de tensão entre católicos e protestantes, o que era um debate intelectual, um debate científico, se torna agora um debate de botequim. Você lia o livro e ia discutir com seus amigos a possibilidade. Como era uma ficção, reconhecidamente, você podia discutir de maneira mais leve, sem compromisso nenhum. E isso deixava de ser algo tenso e se tornava algo, em primeiro lugar, uma coisa que ia para a boca do povo e que podia ser discutido com leveza. E inicia aí a tradição do debate sobre a vida fora da Terra, sobre a pluralidade dos mundos, ser agora levado para a ficção científica, literária ou no cinema, que é hoje muito mais prevalente, né? Em nossa lista não poderia faltar ele, né? Immanuel Kant. A gente falou que isso reverberou no iluminismo e agora chegou o momento auge, né? O ápice máximo do iluminismo com o Kant. Mas não é o Kant que você está pensando, não é o Kant pós-crítica da razão pura. Esse aqui é o Kant, né, teológico, né? É o Kant pré-crítico, é o Kant que ainda está em sono dogmático. Ele vai escrever um livro chamado A História Natural Universal e a Teoria do Céu. Quem diria que Kant ia escrever um livro sobre um negócio desse, mas ele vai discutir uma cosmologia aí. E choquem-se vocês agora. Sabe o que o Kant está discutindo nessa obra? Ele está discutindo, tentando usar a física newtoniana, né, que ele gostava muito, que ele achava assim, o suprassumo da cientificidade do período. Ele queria discutir se a distância do Sol moldaria ou não características físicas em seres vivos. Então, vamos pensar que seres, sei lá, vivendo no planeta do Plutão não é mais planeta, né? Mas vamos deixar o Plutão como planeta aqui. Na época do Kant era. Se bem que não sabia isso de Plutão na época do Kant. Nem sabia que existia Plutão. Mas, enfim, o Plutão, por estar muito distante, essa distância do Sol formataria seres vivos e, se a gente quiser pensar seres racionais, de maneira totalmente distinta. Queria utilizar um método científico ou proto-científico para tentar fundamentar essa ideia. Então, quem diria, né, que o Fontenelle ia conseguir chegar no ápice da ciência kantiana? A ideia aqui é interessante. Se os planetas estão numa relação física com o Sol, isso também aconteceria com os seres desses planetas. Então, a especulação kantiana é a seguinte: a elasticidade das fibras
desses seres aí, desses planetas, seria mais perfeita quanto mais distante do Sol. Então, se Kant soubesse de Plutão, ele diria que eles são perfeitíssimos, porque eles estão bem longe, e nós aqui no meio do caminho estamos numa posição intermediária. E apesar do Kant ser muito maior na crítica da razão pura, prática e do juízo, por que isso está aqui? Primeiro, porque é legal pra caramba imaginar Kant pensando sobre ETs. Segundo, porque a gente já está vendo aqui uma virada que é o que forma a nossa concepção de pensar em extraterrestres hoje, que é a ideia de que isso é uma questão científica, que isso é uma questão de ficção científica ou de exploração espacial apenas. Tenho certeza que a maioria de vocês, antes de ouvir esse podcast, não parou para pensar que isso era uma questão filosófica. É uma questão da gente conseguir viajar para fora do nosso sistema solar. É uma questão técnica. Mas isso não é verdade, como a gente vai tentar mostrar no último bloco. E como a gente já vai vendo aqui na história da filosofia. E aqui no caso do Kant, a gente está vendo isso na valorização da ciência a partir do iluminismo. Então, quando você vai ler lá a Crítica da Razão Pura, você vai ver ele falar isso expressamente. Nosso objetivo aqui é alcançar o que a física alcançou. Uma ciência tão perfeita que avança tanto, que tem certeza dos seus conhecimentos. Acho que ele ficaria em choque, né, Rodrigo, se ele chegasse no século XX. Então, aqui a gente vê o primeiro passo na astrobiologia que hoje a gente tem. E que Humberto agora está lutando para reverter e tomar de volta essa que é uma das questões mais interessantes da especulação para a filosofia. Mas isso sem descartar o que a gente sabe da ciência. A questão é compatibilizar, né, Pedro? O que a ciência está dizendo com uma reflexão filosófica sobre o assunto. E falando em Humberto Schubert, o que vai acontecer no século XIX é justamente a chegada, né, do Espiritismo, a ascensão do Espiritismo de Allan Kardec, que vai dar um novo gás teológico à ideia de pluralidade de mundos e de vida em outros planetas. E isso porque no Livro dos Espíritos ele afirma categoricamente que todos os globos que se movem no espaço são habitados. E o argumento do Kardec, ele já apareceu, é bem verdade, né, Pedro? A gente já discutiu ele aqui, que é uma noção, né, uma mistura de uma combinação de racionalidade com moralidade e com a ideia de que é uma concepção muito orgulhosa e vaidosa da humanidade achar que ela é tão especial para o único planeta que existir vida vai ser o planeta dela. E a humanidade ser o único que conhece Deus, e ser o único que Deus criou, e é o único que é a imagem e semelhança de Deus. Tendo em vista que a gente não pode dar vazão a essa vaidade, a gente tem que ter a concepção de que é absolutamente possível e provável, inclusive, que, assim como Deus criou a gente, ele tenha criado outros planetas e outros seres racionais e outros seres morais. Isso é absolutamente plausível, filosoficamente falando, e, teologicamente falando, do ponto de vista do kardecismo, isso também vai aparecer argumentativamente. Como isso aparece na teologia kardecista? Os kardecistas, como você bem sabe, eles acreditam na transmigração da alma, né? Na reencarnação, que a sua alma não só permanece, mas ela vai encarnando e reencarnando num processo infinito, né, de aperfeiçoamento. Como isso é verdade para eles, é verdade também que os planetas que são habitados por essas pessoas, ou esses seres racionais e que possuem alma, esses planetas também evoluem conjuntamente com esses seres. Então nós teríamos planetas mais evoluídos do que o planeta Terra do ponto de vista espiritual e planetas menos evoluídos que o planeta Terra do ponto de vista espiritual. E, inclusive, assim como os planetas evoluem e as pessoas, os indivíduos evoluem, a gente vai fazer um tipo de rodízio dessa hierarquia de planetas. Então vocês podem imaginar que os seres mais evoluídos que já habitaram o planeta Terra, eles provavelmente vão reencarnar não no planeta Terra, mas num outro planeta mais evoluído do que aqui. E, por outro lado, almas que chegaram agora na Terra provavelmente vieram de planetas menos evoluídos do que a Terra. Nós temos um exemplo perfeito aqui no Não Precisa Copiar. Claramente eu estou de saída do planeta Terra, dada a minha evolução espiritual, e o Pedro Cortá acabou de chegar, permanecerá por muitas encarnações aqui. Tomara que a gente consiga lançar vários episódios antes dessa transição, né? Mas o que a gente falou até aqui é bem preciso o que a gente leu lá, mas também eu já ouvi, né? Então eu vou falar aqui com panos quentes, tá, Rodrigo? Eu já ouvi também algumas especulações, parece que tem alguns livros sobre isso. Se tiver algum espírita aí nos ouvindo, deixa o comentário que a gente joga no Comentando Comentários. Que, por exemplo, nós temos saltos, né, na história da humanidade, saltos tecnológicos, saltos morais, saltos intelectuais. Isso seria consequência dessas reencarnações entre mundos. Porque você tem um mundo mais evoluído, vamos chamar aqui de mundo A. Esse mundo
está passando por um novo nível, um novo patamar. Quem não está evoluído, quando morrer, vai encarnar na Terra, entendeu? Porque não tem mais espaço nesse outro mundo aqui. E aí essas pessoas, mesmo sendo podres lá no mundo A, aqui na Terra elas são excelentes. Então são elas que vão ser a vanguarda dessas grandes transformações, dessas grandes revoluções. E aí a mesma coisa poderia estar acontecendo com a Terra agora, Rodrigo. A gente vê que tem pessoas terríveis e pessoas excelentes, santos, assim, reconhecidos. Santos até não no sentido religioso, tá? No sentido, assim, você vê a pessoa e fala, nossa, como é que pode existir uma pessoa tão serena, tão generosa, tão maravilhosa? É isso, são pessoas em níveis diferentes de evolução espiritual. E aí, quando a Terra chegar nesse novo patamar, a galera que não conseguir ir junto com a Terra para o novo patamar vai ter que descer para o andar de baixo, que aqui na visão kardecista não é um inferno nem nada assim, é simplesmente um mundo menos evoluído. E aí, quanto mais evoluído, menos evoluído, os problemas são diferentes. Você tem mundos que vão ter problemas de violências físicas, como essa daqui, e o outro mundo vai ser um problema mais refinado, mais interessante, como, por exemplo, um niilismo, onde as pessoas são tão avançadas, tanta solidariedade, tanta prosperidade, que as pessoas estão desenvolvendo um niilismo e ignorando a questão da generosidade, da caridade. Então, são coisas assim. Mas lembrando, isso aqui são coisas que eu ouvi aí dos espíritas, temos muitos conhecidos espíritas. Essa parte eu não li, não sei exatamente, mas eu acho interessante, por isso que eu estou comentando. Minha madrinha Eliane sempre fala isso, né? Que a Terra é um planeta em regeneração, que seria, ele tá upando de nível, a gente poderia dizer, né? Ele está saindo de um nível mais baixo e chegando ali no nível médio, e por isso que a gente está passando por essas turbulências todas. Isso é um sintoma da regeneração acontecendo. Então, você vê que a religião espírita é bem hegeliana, né, Pedro? Essa ideia de processualidade, de transformação, de síntese, de oposição. Então, é bem forte neles. E aí, só um adendo também, não necessariamente só existem vida extraterrestre encarnada, porque os postos de trabalho dos espíritos podem ser, inclusive, na órbita aqui da Terra, pode ser lá em Júpiter, ter lá, tipo, um escritório, uma colônia, aí você desencarna, visita lá, faz as suas coisas, volta. Então, pode existir vida extraterrestre espiritual. Tem essa questão também. E a ideia aqui toda, a partir dessa especulação, é a visão de que Deus não faria nada de inútil. Então, esse universo infinito, gigantesco, ele tem que ter um propósito. E o propósito seria distribuir essa evolução espiritual. Então é uma necessidade lógica a partir da evidência que nós temos de que existem infinitos planetas. Me ocorreu aqui, Pedro, o Star Trek. Se a gente pensar o Vulcano, né? Vulcano seria um planeta mais evoluído do que o planeta Terra, tendo em vista que eles conseguiram superar atos de violência, eles se tornaram mais racionais. Eu acho que talvez esse raciocínio seria compatível com o raciocínio espírita. O que você acha? Me parece que sim. O fato é que toda essa discussão vai ganhar esse peso filosófico, né? E princípios como o princípio de plenitude, formalizado ali pelo Lovejoy, Arthur Lovejoy, que afirma que todas as formas possíveis de existência, tendo em vista o poder de Deus e a possibilidade, né, a abundância da criação e a possibilidade de criatividade divina, elas têm que existir. O Aristóteles e o Aquino achavam que a criação tinha que ser econômica, e essa galera vai defender justamente que, tendo em vista que Deus é infinito, a criatividade é infinita, a potência é infinita, se tem uma coisa que não será, é econômico. Então, essa expressão artística, criativa de Deus vai ter que alcançar todas as realidades possíveis, e por isso, por essa infinitude, a possibilidade, que não é nem uma possibilidade, é uma certeza dos mundos, múltiplos mundos habitáveis, está aí. E esse princípio da plenitude pode ser visto como uma das razões porque a ideia de multiplicidade dos mundos e de vida extraterrestre permaneceu viva mesmo com tantos e tantos anos de hegemonia do pensamento do cosmo fechado, do cosmo hierárquico, do cosmo único. Hoje nós temos o espanto das descobertas dos telescópios e das imagens geradas por eles, mas nessa época o fio condutor era a ideia da mesquinhez, que seria apenas um planeta com apenas um povo racional, com o apenas aqui e agora para dar conta desse cosmos infinito. E não é estranho que, por exemplo, quem quer insistir e afirmar essa visão de cosmologia fechada e hierárquica nega a existência do espaço, né, Rodrigo? Aí o pessoal terraplanista vai falar que é tudo ficção, é tudo Photoshop, e isso não existe. Porque se você levar em conta essa pluralidade, você tem que responder essa pergunta: por que tão pouco espaço aproveitado?
Comentando os comentários, Rodrigo, vamos ver aqui nossos alimentos para a alma. Começando com comentários sobre o nosso episódio de Foiabar, feito por @MatheusFerreira66557. A filosofia de Foiabar do amor tem um pouco do utilitarismo de Stuart Mill, que dizia que qualquer sistema religioso, filosófico e político tem na sua base a pretensão de melhoramento do bem-estar humano. Então, qualquer sistema que queira ser universal e prático tem que seguir essa premissa desde o início. Lembrando aqui que nós temos um episódio só de áudio, né, Rodrigo? A gente tem que fazer uma versão de vídeo do utilitarismo e também do liberalismo social do Mill, né, Rodrigo? Exatamente, adoro esses episódios de liberalismo social, acho que ficou muito bom, tanto do Mill quanto do Norberto Bobbio, né? Então, interessante, a gente podia mesmo transformar em vídeo. Mas sobre o que o nosso companheiro falou, como é que é o nome do nosso companheiro? Mas é interessante, Matheus, eu não manjo essa questão da filosofia do amor, foi assim que ele falou, chamou, né, Pedro? Filosofia do amor. Sim. E como que o Feuerbach recepciona o Mill. Interessante, eu vou atrás disso aí, porque a gente só conhece geralmente essa parte da filosofia, da crítica à religião que o Feuerbach apresenta, né? Mas provavelmente deve ter uma coisa mais rica aí por trás dessa recepção. No mesmo vídeo, @BrufelK8i, não sei quem é esse cara de quem vocês estão falando, Feuerbach, mas claramente ele não faz a menor ideia do que é religião. Aliás, o Ocidente acha que religião é cristianismo ou monoteísmo abraâmico. Nada do que vocês falaram sobre o que é religião faz sentido ou é algo relevante. Se você, Rodrigo, quiser algum dia aprender ou entender o que é religião, aprenda o que é Sanatana Dharma. Interessante, né? Interessante o comentário do nosso companheiro. Aparentemente ele tem um conceito de religião bastante restrito, né? Porque ele jogou para fora todas as religiões monoteístas. Então, assim, isso dá uma quantidade, assim, talvez... incrível de pessoas que não seguem a religião, né? Que, na verdade, não seguem e não sabem o que é religião, apesar de nomear desse jeito, né, a sua prática. Então, tendo em vista aí que o companheiro tem essa concepção, a gente vai dar uma olhada, né, Pedro, nessa definição de religião tão diferente dele, que invalida a crítica do Feuerbach. Eu acho que ele poderia ser mais modesto e falar assim, então, esse Feuerbach, ele está criticando a religião cristã e achando que ele refutou todas as religiões, está fazendo um reducionismo das religiões à religião cristã. Tô contigo, irmão. É isso aí que ele está fazendo mesmo. Ele acha que se ele refutar a religião cristã, ele está refutando todas as religiões. E eu acho que ele está errado nisso. Agora, você achar que refutou todas as religiões monoteístas só porque a religião que você está usando, ela é diferente, eu acho que aí você foi longe demais, igual o Feuerbach. E o segundo ponto é que você pode até falar que ele está errado, que ele não refutou o conceito de religião de verdade. Mas eu acho que o mais problemático dessa fala é falar que não é relevante o que o Feuerbach falou. Veja só, na época do Feuerbach e até hoje, a religião cristã era a maioria do mundo. Não era a maioria esmagadora, mas se você somar a ela o islamismo, a coisa já fica diferente. Então, é uma maioria muito grande de pessoas que são de fonte abraâmica. E aí, a crítica a essa visão religiosa é uma crítica relevante por definição. Porque se a maioria dos seres humanos acredita num Deus visão abraâmica e você critica isso, essa crítica é relevante, dado o objeto que você está criticando. Agora, em segundo lugar, a crítica do Feuerbach foi absorvida pelo Marx, e o Marx é um dos filósofos mais relevantes, goste ou não dele, da história da filosofia. Porque ele mobilizou toda uma corrente de prática política de pensamento que está em debate até hoje, do vídeo do Jones Manuel, à universidade, ao MST, aos Estados Unidos, à China e a um monte de outras questões. Então, falar que não é relevante, sendo que o cara inspirou Marx, e essa visão de religião, você ou assimila ela ou critica ela dentro desses movimentos radicais, marxistas, não dá para dizer que não é relevante, né, Rodrigo? Fora que é um problema tático, né, Pedro? Ele devia ficar a favor do Feuerbach, que se o Feuerbach conseguir transformar todo mundo em ateu dessa religião cristã falsa, ele pode convencer todos eles a ler o texto. Como é que é o nome do texto? Da religião verdadeira? Não é o texto, é o nome da religião Sanatana Dharma. Então, que eu acho que eu já ouvi. Deixar o Feuerbach destruir esses falsos deuses, essa falsa religião, que é o cristianismo, os seguidores de Abraão, e aí ele poderia iniciar todo mundo na religião verdadeira, que é essa daí.
Eu pesquisei aqui, tá? E significa o Dharma eterno, ou a ordem eterna, e é um nome endônimo para o hinduísmo. O hinduísmo é um nome dado de fora, é igual Pérsia. Pérsia é o nome que os gregos davam para o Irã. Aí o Irã foi lá e mudou o nome para Irã. Então, Sanatana Dharma é o nome local, interno, que se dá para o que a gente chama de hinduísmo. Decolonialismo que a gente está fazendo aqui. E a partir de agora não pode falar mais hinduísmo, a gente tem que falar esse nome então difícil. Não é um livro... Então não é um livro especificamente, é o que a gente chamaria de hinduísmo, se nós fôssemos coloniais. Mas esse cara aqui apareceu em outros vídeos, Rodrigo, os comentários dele não estão aqui, ele sempre traz essa perspectiva muito interessante. Eu não sei se eu vou conseguir fazer filosofia indiana esse semestre como eu estava querendo, mas o Brufel K8i deveria abrir um canal, porque tem que popularizar o conhecimento, o YouTube está aí para isso. Sobre o vídeo de Heidegger, excelente reflexão, disse @Zang. Vou dar uma olhada nas recomendações. Muito obrigado, nós adoramos ser elogiados. Na minha opinião, a melhor coisa que pode ter num vídeo de Heidegger são as recomendações, porque a teoria de Heidegger é horrível, né? Eu sou um inimigo de Heidegger. Na versão podcast sobre Feuerbach, Menoti Filho 9903, conteúdo muito bom, comentando para engajar. Excelente, Menoti Filho, porque realmente Menoti um Filho comentáriozinho dá um gás. Socrático kantiano, né? Tá aí dando Exatamente. aquele apoio moral para nós. Não vou dar dinheiro para esses dois, mas eu vou ajudar a dar aquele up com curtida e comentário. E nós também recebemos um comentário de um antigo convidado e nosso veterano Pedro Uchoas, ou como algumas pessoas na época ficaram conhecendo, Pedro Churros, por causa da baixa qualidade dos nossos microfones. E ele disse o seguinte, Rodrigo: bom demais sobre a paz perpétua. Já comecei a ouvir aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. Aí eu respondi e ele disse: hoje mesmo recomendei para os meus alunos. O Pedro está trabalhando na educação básica, também como nós, e, se eu não me engano, também está trabalhando um pós-doutorado. Então, não sei quem são esses alunos aí, mas essa é a ideia, né? Um conhecimento de filosofia acessível aos mais diferentes níveis. Inclusive por Pedro Chouas, que estuda Schopenhauer e aí quis ali se apropriar do Paz Perpétua e pôde conferir nosso podcast. Valeu, Pedro. É excelente ver que você é um cara inteligentíssimo, né, Rodrigo? É a nata da UFJF, né? Exatamente. Tá aí curtindo nossos programas, porque o nosso medo é esse, né? Fazer um podcast de Kant e abrir uma conversa com o Berto lá, em vez dele estar falando topíssimo esse episódio de Kant, tá lá criticando. Ou então do Fábio, ele abriu no WhatsApp e falou assim: caros, vocês estão errados sobre o Platão. Tem nuances, né, Rodrigo, que a gente não consegue entrar. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre 3 leis da lógica para o PISME, e o cara foi lá discutir sobre intuicionismo e lógicas anticlássicas, e assim, não é a ideia, e se eu faço um vídeo sobre um assunto específico, eu não tenho como comentar todas as nuances, afinal, não é uma pesquisa acadêmica, não é um livro, é um vídeo de 15 minutos. Então, é claro que esse pessoal reconheceria isso, né? O Fábio, o Humberto, Pedro Chouas, temos limites aqui do que está sendo feito, a linguagem tem que ser adaptada e tal, mas a gente nunca recebeu aquela mensagem assim, né? Isso aqui está completamente errado, isso aqui não é nem didático, é tipo assim, tá errado 100%, o que aconteceu por enquanto. E para finalizar, no corte sobre loucuras do Monark, @RodGelsonTV lançou que nós somos os galãs feios da filosofia. Muito bom. E eu não conhecia Galãs Feios, e é uma dupla que comenta notícias aí com viés mais à esquerda, e eu acho que é porque a gente é uma dupla e é legal o Galãs Feios, não é ruim não, gostei. Último comentário da nossa colega Isadora, que ela me contou o seguinte esses dias, Rodrigo. Estava conversando com minha prima e ela me falou que estava escutando um podcast muito bom de filosofia, de uma galera de Juiz de Fora. Aí ela me mostrou e era seu podcast com o Rodrigo. Ela está elogiando vocês horrores, falando que aprende muito e que ajuda ela a complementar a formação dela. Eu achei o máximo e tive que vir aqui parabenizar vocês, porque estão conseguindo transmitir assuntos muito complexos de um modo muito didático para o público. Então a Isadora aí, mestranda lá da UFJF, teve essa prima que nos descobriu independente dela, gostou, e até a prima depois apareceu, só que eu tô sem celular aqui, eu não consigo pegar o nome dela lá.
E aí é uma pessoa de uma outra formação que tem interesse por filosofia e está gostando de poder ter contato com isso. Porque é uma pena, né, Rodrigo, que a gente dá filosofia no ensino médio, o aluno tem aquele monte de matéria, ele está ali obrigado, e ele não tem essa mesma relação que o pessoal na internet tem. Porque o pessoal na internet, quando ele dá play no nosso vídeo, ele escolheu dar play no nosso vídeo. Então eu sou aqui de uma profissão X, sou vendedor, sou mecânico, sou policial, e temos todas essas pessoas. E também pode ser até da área de humanas, né? Sou professor de história, sou da filosofia, como é o caso do Pedro Shoas. Tem uma variedade muito grande de público, mas a questão central é, eu tenho interesse em filosofia. Então você pode ser até uma pessoa que não trabalha com nada de filosofia e tem interesse em filosofia, porque a filosofia é relevante para a existência. Ou você pode ser igual o Pedro Shoas, olha, eu sou aqui especialista em Schopenhauer, mas eu queria ver aqui esse programa sobre isso, sobre aquilo, sou professor, quero poder ter um material para indicar para um aluno, então é bem legal ver essa recepção das pessoas mais diversas, né, Rodrigo? O nome da prima é Priscila Cruz. A Priscila Cruz, ela mexe com arte, com estética, com música, e ela estava gostando justamente dos nossos episódios de estética, que inclusive tem que virar vídeo. Esses aí são outros que a gente pode fazer até reler juntos, né, esse livro do Suassuna e fazer de novo versão vídeo, porque excelentes. Fechou? É isso por hoje, então. Deixe seu comentário. Nossos alimentos da alma. Comentários. Valeu, tchau. Com o advento da busca empírica por sinal de vida extraterrestre, a discussão sobre a multiplicidade de mundos e sobre a possibilidade de vida inteligente fora da Terra mudou de rumo. Com o passar do tempo e conforme se ampliava a nossa compreensão do universo, deixou de ser uma questão: será possível encontrar vida fora da Terra? Para se tornar a questão: por que nós não encontramos vida fora da Terra? No entanto, nessa discussão, né, sobre se existe ou não existe vida em outro planeta, nós temos o que ficou conhecido como o paradoxo de Fermi. Que consiste esse paradoxo? Consiste na seguinte pergunta: se existem milhões e milhões de possibilidades de que haja civilização inteligente, por que nenhuma delas se conectou com a gente? Por que a gente não foi foco, né, de aquele famoso contato extraterrestre? O silêncio cósmico nos força a confrontar uma das duas possibilidades. Ou a vida é extremamente rara, a gente podendo inclusive ser a única forma de vida no universo, ou existe algo, uma espécie de gargalo que impede que as grandes civilizações alcancem distâncias intergalácticas ou se comuniquem através das estrelas, como nós imaginamos quando a gente pensa em ficção científica. Essa segunda pergunta é o que deu origem à hipótese do grande filtro. Então, ao longo da evolução das civilizações, das espécies, existem grandes filtros que impedem que, por exemplo, os dinossauros passassem a ser seres racionais e depois os outros hominídeos passassem a ser seres civilizados e um dia que a raça humana venha a ser um povo interestelar. E aí a questão é, será que esse grande filtro está atrás de nós na nossa história ou ele está à frente de nós, o que seria um perigo? Então, como vocês podem ver, o paradoxo de Fermi acabou invertendo o debate filosófico. O que antes era uma discussão sobre a possibilidade da vida em outro planeta, agora vira uma discussão no porquê que não há, né, esse contato, então por que a gente não conseguiu descobrir ainda e não conseguiu estabelecer essa vida que parece ausente aí no universo. E é claro, como o Pedro falou, o que isso significa, né, para o futuro da humanidade. Um famoso físico, né, Stephen Hawking, ele discutia um pouco esse tema, dizendo que, do ponto de vista matemático, a probabilidade de existência de vida em outro planeta é muito grande, tendo em vista a multiplicidade de mundos e de sistemas solares e de planetas que talvez possam sustentar vida. Então, tendo em vista essa probabilidade matemática, seria improvável que a gente não pressupôs que há planetas com vida. No entanto, isso não deveria deixar vocês aí arrepiados, vocês que se amarram no ET, porque a chegada dessa vida extraterrestre na Terra seria mais ou menos o que Cristóvão Colombo fez com os povos originários. Então não seria algo, assim, digamos assim, amistoso, né, Pedro Cortá? O Hawkins fez essa analogia aí com as grandes navegações, mas ele também chegou a imaginar se não poderia ser o caso dessas civilizações intergalácticas serem como povos nômades, como, por exemplo, os mongóis, passeando de planeta em planeta, saqueando e drenando recursos e indo embora, o que seria preocupante para nós. Que seria um povo extremamente mais avançado do que nós, com tecnologia para singrar as estrelas, e que estaria aí vindo com violência, com maldade,
para pegar nossos recursos. Essa visão do Hawkins é uma extensão do que se chama de hipótese da floresta negra, que a ideia é a seguinte, Rodrigo, imagina que você está numa floresta escura, não conhece a floresta, não sabe quem está lá, e você ouve passos perto de você, você ouve alguém perto de você, só que você não sabe quem é, você não sabe se você está perto de alguém hostil, de alguém amigável, você já achou coisas estranhas aí na floresta, e aí você provavelmente não iria querer chegar de mãos abanando falando, olá, tudo bom? Quem é você? Você ia querer chegar com uma arma na mão para saber se essa pessoa é do bem ou é do mal. Isso significaria que o comportamento mais razoável nessa situação em que a gente está, onde a gente tem um silêncio absoluto, seria mandar não uma tropa de cientistas igual no Star Trek, mas uma tropa de soldados com alguns cientistas juntos, e aí esses soldados iam estar com a arma na mão para caso a gente encontrasse um povo hostil, a gente conseguisse defender. Então você vê que também o problema virou uma questão de bioética, né? Uma questão de segurança, de gestão de conflitos. O grande problema, né, Pedro? Parece ser a gente descobrir se nós somos os mais evoluídos na história ou os menos evoluídos, né, dessa relação. Porque se nós formos os mais evoluídos, então a grande questão está respondido ao dilema, né? Nós não recebemos contato porque simplesmente, assim como nós não conseguimos chegar em outros planetas, os outros seres vivos dos outros planetas que não são tão evoluídos como nós também não conseguiram. Então tá tudo certo, um dia a gente vai conseguir, talvez na frente deles, e talvez tá cada Avatar, um no seu planetinha, né? E talvez dê em Avatar, né? A gente do lado destruir e depredar, igual um gafanhoto, o planeta deles. Ou pode acontecer também da gente ser o menos evoluído, e talvez eles só não tenham se interessado ainda. Você falou aí dos mongóis, né? Vamos supor que eles estão num lugar do universo muito distante, eles têm muito lugar para pilhar antes de chegar aqui. Então pode ser simplesmente uma explicação como essa, de que eles ainda não chegaram, vão chegar. Ou pode ser que todos eles são vulcanos e éticos e morais e simplesmente não querem ter relação com a gente, né? Tendo em vista que a gente é isso aí. Mantendo a distância. Como é que você chama? Nós somos uma comunidade de enfermos, né? Exatamente. A questão aqui é que não há... A gente deixa muitos vestígios. A existência da civilização, ela emite muitos sinais. Não sei quão longe esses sinais vão, mas a gente não achou nada. E aí a preocupação é essa, entendeu? Se eles existirem, ou então você está certo, eles estão muito longe. Agora, se eles não querem entrar em contato, eles teriam que ter também uma espécie de proteção, uma barreira que impedisse os sinais da civilização deles chegarem em nós. Então, é uma outra questão aí, já que a gente está constantemente olhando para as estrelas. O Pedro citou as questões éticas que envolvem, né, esse possível contato entre civilizações e entre seres biológicos diferentes de outro planeta, mas tem gente que vai discutir justamente esse problema, né, das incompatibilidades biológicas, cognitivas e éticas, né, de valores. Então, imagine uma sociedade que vai entrar em contato conosco, mas a biologia deles é totalmente diferente e eles vão fazer como os povos europeus, quando chegou nas tribos e nos povos originários, que levou doenças que a nossa biologia não consegue sustentar, não consegue se relacionar, não consegue se resistir, podendo trazer vários vírus, bactérias e outros germes super poderosos de outro planeta que vão acabar com a gente. Ou o contrário também, né? Eles podem chegar aqui e de repente começar a tossir, adoecer, todos morrerem, porque o nosso planeta tem aspectos biológicos completamente distintos. Cognitivos, sinais. Cognitivos é um outro problema grave, né? Porque há uma grande discussão se essa biologia de outro planeta, que nasceu completamente diferente, se desenvolveu diferente, teria o mesmo aparato cognitivo que nós. Então, se nós conseguiríamos ou não se comunicar. Certa vez eu perguntei ao Ronaldo isso, e o Ronaldo foi taxativo. Ele falou assim, não, um outro ser biológico, que é nascido em outro planeta, desenvolvido em outro planeta, vai ter uma outra estrutura linguística impossível de tradução. Então, foi na época lá da chegada que eu perguntei isso ao Ronaldo, ele falou, eu acho que isso aí é impossível justamente por essa relação entre biologia e linguagem. Eu já sou de outro princípio, né? Você também, como católico, você tem que ser o princípio que o Deus é um só, a vida é uma só, e que ela... A razão é uma só. Né? Exatamente. Mas é uma discussão, né? É uma discussão interessante. Porque olha quão diversa é a nossa língua e quão difícil é traduzir quando a gente não tem nenhuma pista entre as duas nas línguas humanas que são baseadas na estrutura humana, né? Isso aí que você falou também é interessante porque essa evolução paralela, esse completo ser novo aí que existiria, ele poderia ter uma compreensão das coisas tão absurdamente diferente da nossa, que ele não nos mataria nem mesmo de maldade. Assim, uma coisa que para ele é normal,
leviana poderia tipo um ser esporte, morte. Né? Tipo um esporte de mostrar força e tal. O Hawkins fez a menção da questão do contato com os povos ameríndios, mas tem pessoas que fazem um paralelo com, por exemplo, formiga, né? Você chega e tem uma formiga no seu bolo. Você não pede perdão a ela, a família dela, paga indenização. Você esmaga a formiga, tira ela do bolo e vida que segue, né? Então isso poderia ser uma coisa que aconteceria. Eu acho que eu já até comentei em um outro episódio, não sei se você vai se lembrar. Eu adoro aquele Star Trek Discovery, né? Que foi um dos Star Trek novo que saiu aí a série. E aí tem um arco que é fantástico, extraordinário, que um dos personagens lá da série, o planeta dele, ele tá saindo do planeta com a nave e o planeta dele simplesmente explode. E explode tudo em volta. E ele perde o planeta inteiro, toda a família, toda a raça dele é dizimada. Caraca. Por um acaso a nave conseguiu se afastar o suficiente. E aí eles começam a pesquisar o que aconteceu. Não conseguem encontrar culpado, não conseguem encontrar por que aquilo aconteceu. E depois eles conseguem identificar que tem um tipo de máquina, tipo uma mineradora, minerando o universo. E aí eles encontram esses seres eles não conseguem se comunicar com a gente com linguagem, eles só se comunicam com cheiro. Então eles têm que entender primeiro como funciona esse tipo de linguagem para poder se comunicar e explicar para eles o que eles estão fazendo com aquele aparelho de mineração. E aí quando eles falam para eles, para os seres, sabe o que os seres respondem, Pedro? Nossos sensores não identificaram vocês como forma de vida, mas fica tranquilo que a gente já ajustou. Atualizou. E aí agora a gente vai fazer a varredura no universo e só vai minerar onde não tiver forma de vida. Cara, é uma discussão interessantíssima, né? Que é exatamente o que você está falando aqui. Caraca, doideira. Star Trek, mesmo os novos, ainda tem ótimos episódios, né? Essas questões atuais também vão enveredar para uma questão de ética da humanidade. Como assim? Bom, se eu tiver que tomar ações prejudiciais, ações imorais para salvar a humanidade como um todo, nesses conflitos de planetas, conflitos de civilizações intergalácticas com poder destrutivo muito grande, eu posso fazer isso? Aqui a gente vê, né, uma repaginação do utilitarismo para quem defender isso. Então eu posso sacrificar um grupo de pessoas para permitir que uma sociedade sobreviva e por aí vai. E aí agora a busca de vida extraterrestre se torna uma questão existencial, de uma ameaça existencial. Quando nós encontrarmos esses alienígenas, a gente vai estar encontrando um amigo ou um perigo, como parece acreditar os grandes nomes da divulgação científica e também os nossos artistas na ficção científica hoje. O nosso magnífico Sr. Miyagi, né, o nosso grande mestre, o nosso Jiraiya do Naruto, Humberto Schubert Coelho, ele acabou de apresentar um artigo sobre o assunto que está aí fixado na descrição, na revista Unus Mundus, onde ele diz o seguinte, que podemos dormir tranquilos, porque se uma civilização conseguiu chegar ao nível tecnológico da viagem interestelar, ela terá também evoluído eticamente o suficiente para ser de boa, para ser gente fina, para ser um vulcano quando chegar aqui. E aí ele vai desenvolver alguns argumentos, porque eu não sei você, Pedro, essa tese para mim aqui, eu já sou diretamente contra ela. Vamos ver se o Humberto me convence, que eu vi o que a gente fez com a tecnologia, eu não boto fé que a ética anda junto com o desenvolvimento tecnológico. O nosso século XX refuta isso. Vamos ver se o Humberto vai apresentar alguma coisa nova aqui para nós. Na conversa de bar com ele, você discordou sempre, mas eu fui convencido pelo artigo quando eu li. Vamos ver se você também vai ser. Bom, de fato, o Humberto vai reconhecer que a diversidade, a possibilidade de diversidade desses corpos alienígenas vai oferecer uma variedade de formas de comunicação, de percepção da realidade, que vai tornar eles bem alienígenas para nós. Ok, ele aceita isso. Inclusive, eles podem ter gostos e inclinações que seriam completamente incompreensíveis para nós. Mas isso não significa que a gente não tenha critérios incomuns para poder se comunicar e julgar as ações uns dos outros. E a questão fundamental aqui é poder julgar se essa mente alienígena é uma mente inteligente. Porque não existe problema, né, Rodrigo? Se for um alienígena como um animal, como um alien do filme Alien. Se for um bicho que só mata porque mata, não tem problema, a biologia evoluiu lá, a vida lá no planeta dele, ele está matando, é como se fosse um bicho aqui da Terra. Ok. O problema é quando existe um predador, que é um ser inteligente que caça por esporte, que vê uma pessoa desarmada e não reconhece como uma ameaça porque ele reconhece que aquela pessoa ali está desarmada, ou que é uma mulher grávida, ou uma criança, e aí, fazendo uma ação inteligente, decide que não vai matar aquela pessoa. Essa é a grande questão. Nessa diversidade de biologia, nessa diversidade de evolução, a gente vai ter um critério para definir se a outra parte é inteligente ou não? E se a gente conseguir determinar isso, o que isso diz para nós? Então vamos botar a bola no chão aqui. Deixa eu ver se eu entendi.
Então, primeiro vamos criar um critério para definir o que são seres inteligentes. Seres inteligentes são aqueles capazes, né, de, no mínimo, lógica e pensamento crítico, que é o que nos permite, né, fazer certas escolhas, ter liberdade e avançar do ponto de vista social e científico. Então, estou de acordo com o Humberto até aqui, por enquanto. Não é à toa que ele é autor do livro Pensamento Crítico, né, Rodrigo? Então, é o cara que coloca como critério mínimo de inteligência isso. É que, segundo esse critério aí, a humanidade também está em uma situação bem difícil, mas tudo bem. E por que o pensamento crítico é tão importante? Porque ele é que nos ajuda a evitar o erro. Então, a repetição de erros, ela só não é infinita porque nós temos esse pensamento crítico para avaliar, para negar certas ideias, certos valores, certas crenças e para adotar outros que têm mais efetividade, que nos ajuda, nos aproxima de nossos objetivos, que têm mais eficácia, que têm mais qualidade. Então, estou com o Humberto, essa é uma capacidade necessária para a gente poder colocar o rótulo de seres inteligentes em seres de outro planeta que possam se apresentar como tal. Então, tem que ser predador, não pode ser alien. Fácil de lembrar, né, Pedro? Gostei da pedagogia. Então, a ideia do Humberto aqui é que uma raça que não tivesse esses processos de identificar a eficácia ou a qualidade das suas próprias ideias, ela não poderia sobreviver a ponto de desenvolver uma sociedade avançada. E o Rodrigo mesmo fez a gracinha, mas é um fato. Nós temos pessoas que têm mais ou menos capacidade crítica. Ok, mas a humanidade tem essa capacidade. Se a gente nunca tivesse desconfiado, por exemplo, que a primeira vez que alguém comeu mandioca sem cozinhar direito, o colega morreu, eu não teria desenvolvido a tecnologia de cozinhar a mandioca para poder tirar nutrientes e energia dessa planta que, prima facie, seria completamente venenosa. Eu ia ficar reproduzindo os erros, igual o meu cachorro, que vê chocolate, e mesmo eu explicando para ele que não pode comer, que ele morreria se comesse, ele continua querendo comer chocolate. Se uma espécie não consegue desconfiar que a sua ideia não é a melhor, ou que existe um problema na sua ideia, ela também não conseguiria melhorar as suas condições tecnológicas. Então, ou o padrão tecnológico e de crenças deles permaneceria o mesmo, nunca mudaria. E aí, Rodrigo, eles seriam completamente incapazes de distinguir, por exemplo, um conhecimento de alto nível de uma crença qualquer, de uma opinião, de uma superstição. Ou então isso mudaria por questões não racionais, o que também não ia ser otimizado em direção a essa viagem intergaláctica. Então, para sintetizar e amarrar esse ponto, sem essa capacidade crítica, não existe a capacidade cognitiva de separar certo e errado, verdadeiro e falso, justo de injusto. Isso só é possível para seres racionais, seres críticos, seres inteligentes. Tranquilo até aqui, né, Pedro? No caso dos extraterrestres que não tiverem isso, como no caso do Alien, é impossível para ele desenvolver uma tecnologia e fazer uma viagem. Então ele não vai ter essa capacidade. No caso do Alien, a gente que buscou o bicho, né, Pedro? O bicho apareceu no espaço e a gente que entrou em contato com ele. Ele não veio até nós com uma tecnologia e tal. Exatamente, Então, porque ele não poderia fazer isso. Ele não poderia fazer isso, tendo visto que ele não é racional, ele é um ser guiado só pelos instintos, então não teria essa capacidade. Ao contrário do Predador, que vem com a nave invisível, sinistra, claramente é um ser inteligente, mas com valores completamente diferentes. Não sei se você viu o Magnífico Prometeu e os outros filmes da franquia Alien, mas eles são tão pouco inteligentes que quem criou e manteve eles vivos, existindo, nem foram eles mesmos, não. É outra raça que fez a manutenção dos aliens. Aspas do Humberto. Tendo a capacidade para o pensamento crítico, por outro lado, uma espécie necessariamente chegaria aos mesmos critérios que nós sobre o que deve ou não ser um pensamento coerente e lógico, identificando falácias e erros de discussões e teorias. Então, o centro do argumento do Humberto começa aqui. Essa outra espécie precisa, no desenvolvimento da sua inteligência, ter lá o seu Aristóteles, que vai perceber e formalizar da forma deles o que é um pensamento coerente e lógico, e isso vai servir de ferramenta para escalonar esse conhecimento em direção ao quê, Rodrigo? Só a ética, é claro. E aí ele vai ter o seu Kant, ele vai ter o seu Scheller, ele vai ter o seu, quem sabe, Nietzsche, e aí que está o problema. E aí, aplicando todo esse ferramentário crítico da razão extraterrestre, ele teoricamente vai avaliar o que é o seu bem-estar, qual é o comportamento correto, e a ética vai ter um caminho próprio que ela vai trilhar, mas que é um caminho muito parecido com a nossa ética. Então, o Humberto está pressupondo que esse desenvolvimento vai desaguar numa tese onde os seres racionais e inteligentes não devem ser agressivos uns com os outros sem motivo, onde a gente pode construir
um bem-estar universal. Então, a ética do Kant ela vai ser, digamos assim, encontrada também pelos extraterrestres. Se inteligência é observar os próprios pensamentos, refletir sobre eles, a ética é consequência natural da inteligência. Igual a gente faz em relação à ciência, a gente vai revisando métodos, resultados, a gente faria em relação ao nosso comportamento. E a consequência dessa ideia aqui é o seguinte: uma civilização que não submeta as suas ações a critérios éticos básicos, como no caso da regra de ouro, vocês sabem, vocês conhecem a regra de ouro, porque a mãe de vocês já mostrou para vocês isso 1000 vezes. Não faça ao coleguinha o que você não gosta que seja feito com você. Então isso aí está na cultura popular, né, Pedro? Já essa regra de ouro estabelecida, e a filosofia só formalizou isso filosoficamente. Mas o ponto é, uma comunidade, uma sociedade, um planeta com vida inteligente que não tenha entendido isso, ele vai acabar se destruindo antes mesmo de conseguir desenvolver tecnologicamente para poder fazer viagem intergaláctica. Então, para Humberto, toda ficção científica que trabalha com a ideia de extraterrestre que vem aqui pilhar, que destrói, que é moralmente questionável, está aí inconsistente com o próprio desenvolvimento da criticidade humana e como essa criticidade ela é aplicada à ética, aos comportamentos e à forma como os indivíduos lidam com isso. E veja só, antes que o Rodrigo abra críticas aqui, a questão não é se seriam todos santos. Pode até ser que a consequência natural de você aplicar essa inteligência seja eventualmente você chegar numa crítica da razão prática e evoluir tanto a sua civilização que todo mundo vai ser assim. A questão é que essa hostilidade irracional que está posta nessa perspectiva aí da Floresta Negra, do medo desse contato, ela está refletindo mais os nossos traumas históricos do que o que a inteligência sinaliza para nós. Então, ao longo da história, as pessoas achavam normal escravidão, as pessoas achavam normal sacrificar crianças, e isso foi mudando conforme a civilização evoluía. A questão aqui, então, é que nós poderíamos estabelecer contato, discutir questões comerciais, ter aquele momento ali de tentar traduzir um ao outro. Não existiria esse alienígena que super tecnológico também é super irracional e só quer saber de destruir, conquistar, pilhar. Se ele tem capacidade de gerar tecnologia, ele tem capacidade de reconhecer sinais de tentativa de diálogo, de tentativa de contato mútuo, recepção de presentes e outras coisas que permitiriam que essa relação fosse mais interessante e mais honesta. É claro que podem existir indivíduos péssimos e a gente pode dar o azar de encontrar com esses indivíduos? Podemos. Mas a questão é que mesmo esses indivíduos saberiam que o que eles estão fazendo é errado, entendeu? Ninguém chegaria aqui destruindo o nosso planeta e incapaz de reconhecer que o que a gente tem aqui é uma forma de inteligência e achando que isso é menor. Eles chegariam aqui e falariam, vou lá fazer essa maldade. Estou fazendo essa maldade por causa disso, disso, daquilo. Poderia acontecer, mas dentro deles eles saberiam e teria a possibilidade desse diálogo. Então, tendo em vista isso, esse silêncio cósmico, né, Pedro, talvez não seja um sinal de ameaça, mas um sinal para a nossa civilização de que a gente precisa conciliar inteligência moral e técnica, conciliar esse pensamento crítico e a ética. Porque se a gente não conseguir fazer isso, a nossa sociedade não durará o suficiente para sair do planeta e, quem sabe, estabelecer um contato com outras formas de vida. Então, a grande discussão que a gente quis estabelecer aqui é a seguinte: não é só uma questão tecnológica, como o século XX tem insistido em falar, que a questão da viagem, do contato extraterrestre é uma questão tecnológica. É uma questão também moral, porque se a gente não conseguir, aqui no nosso planeta, resolver o nosso problema moral, a gente não vai conseguir perdurar o suficiente para se desenvolver, para ter tempo de desenvolver tecnologicamente para visitar outros planetas e fazer viagem intergaláctica. Então, o Humberto está beirando aqui a discussão, né, dos ambientalistas, né, Pedro? De que não vai ter, o planeta vai morrer e a raça humana vai morrer antes da gente chegar nesse estágio, se a gente não conseguir uma evolução, usar o nosso aparato crítico para evoluir conjuntamente técnica e moral. Exatamente. E algumas dessas figuras do século XX que a gente citou, como Hawkins, por exemplo, achavam que a filosofia era absolutamente obsoleta. Mas a gente vê aqui que ela ainda é relevante para discutir esse tipo de coisa. Sem esse aparato filosófico que, por exemplo, o Humberto tem, essa hipótese que ele propõe aqui, que você pode até discordar ou não, você não consegue nem pensar nessa possibilidade de que a existência de inteligência implica na possibilidade de um contato pacífico, de uma civilização que sabe fazer comércio, sabe dialogar.
Então a gente vê aqui, através desse trabalho do Humberto, que a filosofia não está obsoleta, ela permanece relevante até mesmo nessas discussões que parecem ter vindo de um filme de ficção científica. Então, e aí, como o Rodrigo disse, o silêncio cósmico, ela é a grande questão filosófica, ou sobre o que nos aguarda no nosso próprio futuro, porque nós seríamos a vanguarda inteligente desse universo todo, ou o que nos aguarda além do universo visível, essas outras raças, esses outros povos que estão em silêncio por algum motivo. Eu não me convenci, né? Não consegui chegar nesse... Talvez se eu me converter ao espiritismo, eu vou achar que existe esse caminhar, né, da ética junto com a razão a ponto de produzir esses seres. Eu acho que o nosso microcosmo do nosso planeta demonstra que a vida pode ser desenvolvida tecnologicamente e totalmente brutal do ponto de vista ético e moral. Então, não consegui ainda ser convencido de que os ETs, estou ainda no paradoxo do Raul Francisco Magalhães, nosso professor também magnífico, que os ETs, ou eles vão ser bonzinhos quando chegar aqui, ou eles vão nos escravizar, ou nós é que vamos ser os algozes dos outros seres, ou nós podemos ser os bonzinhos dos outros seres, o que eu acho também improvável, mas enfim, não ando com muita fé na humanidade para ter fé nos ETs. Eu quero terminar desse jeito. Perfeito, mas você reconhece, pelo menos o seguinte, eles podem não ser bonzinhos, não, acho que a questão aqui que o Humberto coloca no debate não é se eles serão bonzinhos ou não. Acho até que ele acredita que eles serão bonzinhos dado o nível de tecnologia que vai ser exigida para a viagem intergaláctica. Mas a questão é, se eles desenvolveram a ciência para cruzar as estrelas, eles necessariamente são capazes, nem que seja alguma facção dessa civilização, um grupo, alguém ali é capaz de diálogo, alguém ali é capaz de te entender, de tentar te entender, porque eles têm essa capacidade crítica de reconhecer paradigma do erros e acertos. A família do Superman foi lá e mandou para cá, o coisa não mandou para destruir. Mas, enfim, o todo daquela civilização não vai ter esse consenso, porque o que o Humberto está colocando é a humanidade, esse grupo de extraterrestres evoluíram moralmente a ponto de não ser nenhum debate vir aqui escravizar a gente, colonizar a gente, roubar nossos recursos. Isso não vai ser um debate, porque eles já superaram essa etapa. E eu não sou um etapista, nem no marxismo e nem no espiritismo. Então, assim, eu não consigo ver essa quantidade de etapas. Eu estou mais no nível Star Trek mesmo. Você vai ter povos que vão se relacionar pela guerra e pela força, e você vai ter povos românticos, magníficos, que querem só aderir à grande democracia da federação. Eu entendo sua visão, mas eu vejo assim que o nível de integração interna de Portugal, que não tinha-se antes, que permitiu as grandes navegações, o nível de coesão interna dos Estados Unidos, que permitiu a exploração espacial. E olha só, eles fizeram colonialismo, os Estados Unidos estão fazendo imperialismo, estou dizendo que eles são perfeitos moralmente, mas o nível de coesão interna, de solidariedade interna, é muito maior do que em momentos anteriores da humanidade. E aí esse próximo nível de atravessar as estrelas exige um nível de coesão interna do planeta gigantesco também, não? Mas esse é meu ponto, você reforça meu ponto. Eu não estou em dúvida nenhuma que eles vão ser extremamente coesos enquanto espécie. O problema é que quando essa espécie entra em contato com a outra espécie, a coesão é só com a própria espécie. Eles não são kantianos que vão falar assim, não, qualquer ser racional está no mesmo nível. Eles vão falar, não, nós chegamos a um nível de evolução tão grande, agora a gente vai levar esses humanos rasteiros, cretinos, para esse nível. Só que a gente vai ter que matar um bocado deles para fazer isso. Essa é um pouco da lógica. Eu acho que esse é o ponto central. Nós já somos kantianos, nós já temos a crítica da razão prática circulando, nós já temos cristianismo circulando, a ideia do mostra outra face, vai lá e anda a segunda milha, entendeu? Nós já temos isso circulando aqui. Nós já temos diferenças qualitativas em relação ao passado, onde as pessoas deixavam os idosos para morrer, e agora a gente se preocupa como é que a gente vai fazer com a Previdência para essas pessoas poderem parar de trabalhar e continuar vivas e ter atendimento. Eu acho que isso é um debate que não existiria muito antigamente, entendeu? E aí, entre povos, a gente vai vendo cada vez mais cooperação. Você não acha que isso é um indicativo de que existe um caminho a ser trilhado em direção a uma universalização dessa solidariedade, dessa dignidade humana? Você não acredita nisso? Não. Que isso, cara. Cara sem fé nenhuma na humanidade. Na humanidade não, nos seres racionais em geral. É muito pior do que na humanidade. Então é isso aí, Humberto não convenceu o Rodrigo, eu tô convencido. Se você quiser, a gente marca aí para você tentar persuadir ele.
Pedro Cortá, chegou mais uma indicações que você está legitimado, está permitido falar de Battlestar Galáctica. Olha Pois aí é, que esse felicidade. clássico faz muito tempo que não aparece aqui. Só os antigos sabem, né, Rodrigo? Quão indicado foi isso. E é uma série de ficção científica sobre exploração espacial, onde os ETs somos nós. E a gente invade a Terra, basicamente. Isso é spoiler de uma série de décadas. Muito boa, com várias questões de antropologia e de ética sendo aí misturadas no meio dessa ficçãozinha leve de episódios de 40 minutos. Só uma delícia, recomendo. Para mostrar para o Humberto Schubert que a gente não vale nada, Avatar, né? O Avatar você vai descobrir que o ser humano desenvolveu tecnicamente a capacidade de ir para outros planetas, outros sistemas, e fiquem chocados agora, ele foi lá destruir tudo, ele foi lá minerar, ele foi lá detonar com tudo, colonizar, que é o que eu acho que os ETs vão fazer com a gente. Então fica aí esse filme lindo do ponto de vista estético e filosoficamente correto, na minha opinião. E ele diz isso com o protagonista do filme se bandeando pro outro lado e reconhecendo a sacralidade, a dignidade daqueles ETs, ou seja, argumentando contra ele próprio. Eu afirmei que pode ter rachado a sociedade. O que eu disse é que no final do dia, no frigir dos ovos, o bicho pega. E é isso que acontece lá. Vai vir aí o Avatar 5 e a humanidade vai entender. E você Depois vai de ter se ido para mostrar outro planeta e destruído tudo. equivocado, você vai se mostrar equivocado no Avatar 5. Mas vamos falar de coisa boa, Pedro. Vamos falar de ET do bem. Fala da chegada aí para nós. Chegada, um filme de linguística, né? Uma pessoa é convocada quando aparecem várias naves estranhíssimas ao redor do mundo, e nessas naves tem uns ETs que se comunicam com uma língua bizarra. E aí vários pesquisadores de linguagem e outras áreas afins têm que se juntar para decifrar. E aí, nesse contato com essa outra raça, ela descobre algo muito interessante sobre a natureza da humanidade, do tempo e da existência. E é mais um filme aí contra você, Rodrigo, e a favor de Kant e do Humberto. Esse daí de fato é contra a gente, apesar do Avatar não concedo, não é contra a gente. Uma série mais coerente, né, Star Trek Discovery, vocês já conhecem aí, e Star Trek Discovery é de fato consequente, e não como esses dois aí, Humberto Schubert e Pedro Cortá, porque ele sabe que a liberdade humana é a liberdade de fazer cagada. Então no Star Trek tem várias sociedades que são extremamente sofisticadas tecnologicamente, inclusive está acontecendo uma guerra entre a Federação e os Romulanos. Então, para mostrar que a liberdade humana é essa ferramenta magnífica que, como diria Ciro Gomes, é uma delícia, mas tem seus custos. Outro filme incrível dos anos 90, quando não existia CGI bom, é Contato. É um filme sobre uma cientista que começa a receber mensagens bizarras do além, e essas mensagens entregam para ela uma receita de uma máquina que ela não sabe muito bem o que faz. Ela entende que é para fazer contato com esses seres superiores, esses alienígenas, e aí a máquina funciona, ela entra em contato com esses seres e descobre algo profundo, mais uma vez, sobre a natureza da humanidade e sobre a natureza da ética. Mais um filme aí contra o Rodrigo. E a última série, The Expanse, que é a série do... Se você tem o Prime Video, você vai ter o prazer de assistir essa série, que ela mostra aí, né, que Pedro Cortá e Humberto Schubert novamente estão errados, que a gente desenvolveu a tecnologia para ocupar o sistema solar. E aí, olha que maravilha, a humanidade se desenvolveu tecnologicamente. A moralidade foi para onde? Foi para uma guerra entre a Terra, Marte e uma estação espacial, onde os trabalhadores estão tão fodidos que o Marx diria que quer voltar ao capitalismo dos anos do século XIX para melhorar a situação. E é isso, tem muita série boa, muito filme bom sobre esse tema. Deixa sua recomendação aí nos comentários também, que a gente vai adorar relembrar ou até descobrir novas obras sobre isso. É isso, Rodrigo. Tchau, tchau. É isso aí, valeu, até mais.